Oi pessoal, tudo bem? Começa agora então o primeiro episódio da segunda temporada do Regina Cast, o canal de comunicação do Regina com foco em saúde, prevenção e bem-estar. E nesse programa nós vamos falar um pouquinho da cirurgia plástica, algumas das indicações e também cuidados durante esse procedimento. Comigo aqui no estúdio montado no Hospital Regina estão os cirurgiões plásticos, Dr. Vinícius Oliveira. Olá, Dr. Vinícius. Olá, boa tarde, prazer estar aqui. E também o Dr. Roger Correia Dias. Olá, doutor. Olá, boa tarde, obrigado pelo convite. Dr. Roger, entre expectativa e realidade, é importante dizer que a cirurgia plástica destaca a beleza natural e trata algumas imperfeições. Afinal de contas, em muitos casos, o paciente vem com toda aquela expectativa de dizer, doutor, eu quero parecer a modelo da revista, não é verdade? É, bem comum. Bom, a gente tem que tentar sempre fugir dos estereótipos, né? Aquele conceito de beleza pré-fabricado. Cada pessoa tem a sua própria beleza, né? E a gente tem que entender o que o paciente procura e tem que deixar bem claro para ele o que é possível, até onde é possível chegar. Isso demanda muita conversa entre o cirurgião e o próprio paciente, né? E hoje a gente vê muitas mídias sociais, assim, às vezes exageram nos estereótipos e isso influencia um pouco a ideia dos pacientes, aonde eles querem chegar. Aí é muito importante o médico botar a situação às claras, né? E conseguir definir com o paciente o que é o possível fazer. Doutor Vinícius, e aí uma das buscas principais é resolver a questão da obesidade. Vamos deixar claro para o pessoal até que ponto a cirurgia plástica vai nesse sentido, né? Que não é uma solução para a obesidade, mas sim um tratamento ali, por exemplo, do contorno corporal, não é verdade? A gente sabe que assim, a obesidade é uma doença prevalente na nossa realidade, né? E existem sim várias ferramentas para tratamento do paciente com sobrepeso, com obesidade. E existem especialidades específicas para isso, né? A endocrinologia, os cirurgiões metabólicos, a cirurgia bariátrica, são ferramentas muito úteis. A gente se enquadra mais no quesito cirurgia plástica para o paciente que já está engajado nesse processo e já efetuou a perda de peso dele, né? Aí entram as cirurgias pós-emagrecimento, as cirurgias de contorno corporal. Agora, a gente colocar a cirurgia plástica como uma ferramenta de emagrecimento é uma coisa extremamente perigosa e que a gente, com certeza, né, Roger, sempre educa os pacientes quando possível no consultório. Cirurgia não é para emagrecimento, a gente tem até limites legais do quanto se pode tirar em gordura, por exemplo, numa lipoaspiração. Então, tem que ter atenção. Muito importante esse alerta. E quando a gente fala de contorno corporal aí, doutor, intervenção nas coxas, no quadril, no abdômen, tem sido uma das principais buscas entre as brasileiras, né? Nós, por diversos fatores, mas eu acredito que principalmente por sermos um país tropical, temos muito forte na nossa cultura o culto ao corpo, né? Então, a mulher brasileira, mais do que outras nacionalidades, aí é uma paciente muito exigente com ela mesma, né? E acaba que regiões como a nossa, que tem uma exposição maior do corpo, demandam um maior cuidado. É muito frequente os pacientes chegarem no consultório querendo melhorar pequenos detalhes ou às vezes até grandes transformações do corpo em virtude disso. Doutor, e aí a gente tem sempre aquela dúvida se pode fazer mais de uma cirurgia, né? Fazer uma cirurgia combinada durante esses procedimentos. Por exemplo, a mama e o abdômen. Uma mulher pode fazer, por exemplo, esse tipo de cirurgia? Vamos lá, não tem uma orientação que seja específica e sirva para todo mundo, tá? Uhum. O que eu costumo abordar no consultório com as pacientes e o Roger me corrige ou me complementa aí se ele tiver alguma coisa para colocar mais. Eu oriento para os pacientes o seguinte: a gente vai fazer a cirurgia que ela quiser, desde que a gente mantenha o padrão de segurança que a gente sempre mantém, que a gente não ofereça risco adicional por estar combinando essa cirurgia, desde que a gente mantenha o resultado adequado, porque a gente sabe que muitas vezes cirurgias concomitantes, uma vai acabar às vezes atrapalhando o processo de execução ou até o cuidado do pós-operatório uma da outra, e desde que a gente mantenha a paciente numa condição de se recuperar e ter um pós-operatório satisfatório, porque não adianta também a gente fazer uma mega cirurgia e essa paciente entrar num quadro de sofrimento porque vai ficar 30, 40, 50 dias acamada, né? Então a gente tem que ter bom senso. Quando possível, quando essas coisas se encaixam, é seguro, vai ficar bonito, a recuperação é possível, ótimo, a gente faz junto.
Agora, quando não, a gente orienta a paciente em fazer por etapas. E aí, falando um pouquinho da recuperação pós-cirúrgica, né, doutor Rogério, é bastante importante que tenha esses cuidados em casa, né, nesse período aí de cicatrização do organismo, né? Os cuidados em casa e também os cuidados com a parte clínica do próprio paciente, né? Tu falou ali em questão de obesidade, né? Esses pacientes pós-bariátricos, quando a gente faz plástica neles, é comum eles desnutrirem logo depois da cirurgia, entrarem em anemia, ter deficiência de vitamina. Então a gente tem que estar dosando isso e repondo, e isso é muito intenso no pós, né? E é claro, para toda a cirurgia que a gente faz, tem várias orientações que a gente dá para eles. E eles têm que seguir isso à risca. Isso é muito importante que eles entendam. Eles têm que nos ajudar a cuidar deles. Não dá para o paciente fazer cirurgia e começar a fazer o que bem entende. Às vezes acontece, a gente vê às vezes no pós-operatório, né? A gente tem que estar chamando a atenção deles, mostrando quão importante é eles seguirem exatamente o que a gente pede para eles fazerem. E a gente está sempre à disposição também. Tenho certeza que o Vinícius também, ele está ali, ó, à disposição. Pintou dúvida, pintou um problema, me chama. Entre em contato comigo imediatamente, né? Para fazer esse monitoramento, né, doutor? Ou intervir até, né? Ou tirar a dúvida, que pode parecer um monstro no filme, uma bobagem pequena, né? Para nós parece bobagem porque é muito simples, para eles não, né? Então é importante a gente estar à disposição e eles nos usarem, eles nos chamarem o momento que precisar para a gente poder tirar as dúvidas deles, né? Doutor Rogério, no caso do paciente que fez a cirurgia bariátrica, o que é a principal busca dele com o cirurgião plástico? É em relação ao abdômen? É uma cirurgia conjunta? Aí, como é que A grande maioria é abdômen. Começa pelo abdômen, porque eles têm muito avental de pele, aquilo ali incomoda muito. Dá um desconforto muito grande só por ter o avental de pele. É comum eles ter muita sudorese, né? Suar demais na dobra da pele, às vezes tem infecção de repetição, assadura, às vezes abre, sangra naquela dobra de pele. A gente cobra muito nos serviços de pós-bariátrica de que eles façam exercícios e às vezes as sobras de pele atrapalham de fazer os exercícios, então acaba atrapalhando o tratamento deles, né? Mas assim, o que mais chama, a primeira coisa que eles nos procuram muito é o abdômen. Mas um paciente pós-bariátrico, tu faz cirurgia nele da cabeça aos pés, né? Mas, braços, claro, pernas, coxas, genitália, tudo. Glúteo, tudo, né? Que interessante. Face, orelha, né? Tudo muda. Mas, claro, sempre vem a demanda deles, né? Não é a gente que fica sugerindo, eles vêm, nos trazem o que eles têm vontade de fazer e aí a gente programa o que vai ser feito para eles, né? E muito importante isso que o Vinícius falou. Cirurgia plástica não trata obesidade. Cirurgia plástica faz o contorno corporal. O tratamento da obesidade eles têm que procurar por outro caminho. Eu acho que é muito ouvir também o paciente, né, doutor Vinícius, a queixa dele, aquilo que está incomodando. E eu acredito que entre as brasileiras, uma das coisas que quando a gente questiona, que mais diz é sobre a mama, né? Como é que essa cirurgia, doutor, da prótese de mama, como é que existe a decisão do tamanho da prótese, se ela vai ser submuscular ou não, submamária, como é que acontece essa definição junto com o cirurgião? Então, a mama, ela tem um conjunto de características que confere a beleza para ela, certo? E o conceito de beleza mamária, ele é bem individual. Falo para os pacientes no consultório, assim como nós três sentados aqui temos cada um uma cor preferida, uma comida preferida, cada um tem um gosto quando olha uma mama para dizer se aquela é a mama que acha mais atraente ou não. Então, o primeiro passo é a gente tentar entender o que a paciente está buscando, né? Tentar entender se ela gosta de uma mama pequena, de uma mama média, de uma mama grande. Não existe certo e errado, existe o gosto, tá? Diante do gosto definido, a gente parte para as alternativas que a gente tem para chegar nesse resultado. Muitas vezes a menina chega no consultório, ou a mulher chega no consultório achando que a prótese é a única ferramenta possível para ela, e não é. A gente tem outros recursos que podem ser utilizados para atingir a beleza do contorno mamário, tá? Agora, o que a gente tem que fazer, e esse é o nosso principal papel lá, é gerenciar a expectativa da paciente diante das ferramentas que a gente tem disponíveis para atingir determinado resultado. Vai ter vezes que a gente vai indicar uma determinada ferramenta, como a prótese, por exemplo, e vai dizer, olha, para a tua situação, uma prótese
de determinado tamanho, determinada projeção. Aí, muito em função do biotipo, do corpo, né, das medidas corporais dessa paciente, e vai ter situações que a gente vai dizer, olha, para ti é mais interessante uma cirurgia sem prótese, por exemplo, um lifting. E vai ter aquelas situações que a gente vai dizer ainda, não, para o tipo de resultado que tu estás querendo, a gente não consegue com os recursos que a gente tem disponível, né? Então, a gente vai ter que chegar a um denominador comum para poder operar, ou talvez seja melhor não operar. Muito interessante. Doutor Rogério, no caso do paciente bariátrico, há casos em que eles passam por diversas intervenções, né? Existe um limite de intervenções ou existe um limite de tempo entre uma intervenção e outra? Eu acredito que o paciente está vivendo um novo estilo de vida ali e ele quer esse estilo por completo, né? Como é que isso acontece? A cirurgia bariátrica muda a vida deles, né? Quando eles chegam até nós, eles já passaram por todo um processo longo de mudança de vida e até eles têm que mudar o padrão de vida deles, a maneira de eles lidarem com o alimento, com o exercício, com o dia a dia, para conseguir manter o peso deles. Porque às vezes as pessoas têm a ideia que a cirurgia bariátrica cura a obesidade, né? A cirurgia bariátrica só controla. A doença, a obesidade, está instalada no corpo. Ele está com a doença controlada pela bariátrica, mas ele não está curado. Então, algumas alterações que são consequências da própria obesidade persistem no paciente mesmo depois de ter perdido peso. Então, a cirurgia plástica na pós-bariátrica ela é um pouquinho mais complicada do que de um paciente que não fez, tá? Isso é muito importante para o paciente ter ideia. Mas não existe limite de cirurgias que podem ser feitas, mas existe limite ao espaço de tempo para fazer as cirurgias. Como o Vinícius falou ali, as combinadas, né? Nós temos que ver riscos. Qual é os riscos que nós vamos impor para fazer aquela cirurgia, se aquilo é viável ou não. E normalmente quando tu faz um procedimento para fazer o próximo, que seja próximo contigo, né? Fiz um abdômen, ela quer fazer a mama. Espera, normalmente, no mínimo 6 meses ou até 1 ano para poder fazer a próxima. Ele vai ter que se recuperar daquela e a pele vai ter que desinchar, a drenagem linfática vai ter que voltar ao normal. Isso tudo é visto mês a mês no pós-operatório. Muito bom respeitar sempre a estrutura corporal de cada pessoa, né? Doutor Vinícius, e nesse sentido, aí a gente tem a intervenção no abdômen, né? Eu queria até que o senhor explicasse um pouquinho a diferença da lipoaspiração para a abdominoplastia e o que é a lipo-HD, que agora todo mundo ouve falar também. Muito bem, então a lipoaspiração é um procedimento já consagrado na nossa especialidade, desde o início da década de 80 se faz, né? 1980, século passado, e ela é um procedimento desenhado para remoção de gordura localizada. Tá? O que acontece é que muitas vezes o dano causado, seja por um excedente de peso, né, um efeito sanfona, seja por uma gestação, seja por, enfim, pelo processo natural de envelhecimento, ele não se restringe só àquele panículo gorduroso do subcutâneo. Ele pode ter também dano na musculatura e dano na pele. E a abdominoplastia ela é uma cirurgia que oferece mais recursos para tratar junto esses outros componentes. Então, na abdominoplastia, a gente consegue tratar, além da gordura localizada, que normalmente a gente lança a mão então da lipoaspiração, a retirada da pele e o tratamento da musculatura, né? O tratamento da diástase muscular, é um termo que as pacientes conhecem, já que as pacientes são familiarizadas, né? Então a abdominoplastia ela é uma cirurgia um pouco mais completa, digamos assim, quanto aos componentes que ela vai tratar. Muito bom. E nesse caso também, né, doutor, como o senhor citou anteriormente, o doutor Rogério também nos trouxe, não trata a obesidade, então ela tem que vir acompanhada de uma rotina sempre saudável, né? Sim, existem algumas ponderações e alguns limites até assim, né? A gente sabe que o paciente, quanto maior o sobrepeso, maior o risco cirúrgico. Tá? Então, esse é um fator que a gente leva em consideração na hora não só de indicar a cirurgia, mas de indicar a magnitude dessa cirurgia. Como o Rogério bem colocou, tem pacientes que estão numa situação onde, eventualmente, o próprio avental da pele está prejudicando, ele não consegue mais emagrecer por conta daquilo ali. Muitas vezes a gente vai lançar a mão de uma primeira cirurgia que a gente chama até de higiênica, que é simplesmente para poder livrar ele daquele avental e ele conseguir continuar no processo e eventualmente voltar num segundo momento para fazer uma nova cirurgia. Mas as cirurgias de contorno corporal com finalidades estéticas são para pacientes que estão no seu peso ou muito próximo a isso. Muito interessante. Doutor Vinícius, outra dúvida constante é: que partes do corpo podem ser lipoaspiradas?
teoricamente, onde tiver gordura localizada, né? Nosso corpo ele é todo recoberto por um panículo adiposo. Claro que a gente sabe que vão ter regiões que vão acumular mais gordura com mais prevalência na população, isso muito por influência hormonal. Então, se a gente pega homens e mulheres, cada um com seu tipo de estímulo hormonal, a gente vai ver que o padrão de acúmulo de gordura é diferente. E existem características étnicas, familiares também, né? Tem mulheres que acumulam muita gordura nessa região do culote, tem outras que acumulam mais gordura na região da cintura, né? Então a gente vai trabalhar essas regiões conforme a demanda da paciente. E aí a gente pode operar uma pessoa, doutor, na parte da frente do corpo e na parte de trás no mesmo dia, numa mesma intervenção, ou não é indicado? Não pode. Isso é uma coisa que até se faz bastante vezes, né? Tu vai escolher qual é a área que vai operar primeiro, se é a frente ou as costas, faz todo esse procedimento, aí tu vai virar o paciente, vai higienizar todo ele, fazer a antisepsia, né? Troca os campos e começa toda a cirurgia de novo na parte de trás. Isso tudo é programado, mas é tranquilo de fazer. Que interessante. Doutora, a gente sempre ouve falar da mastopexia, né? Que nesses casos tem aquela dúvida, é indicado com uso de prótese, pode ocorrer sem prótese, né? Erguer as mamas com a redução das mamas também, né? Me corrija por gentileza. Mas ela é indicada com uso de prótese ou ela pode ser feita sem prótese também? Tanto com quanto sem prótese, né? Então a mastopexia é um procedimento desenhado para levantar a mama que cedeu, que caiu. O que acontece é que às vezes o problema não está só na queda da mama, está também na consistência, na estrutura desse tecido mamário, né? Então às vezes a gente não consegue, só com a estrutura mamária que a paciente traz, construir uma mama do jeito que ela quer. E aí a ferramenta que a gente tem à disposição é a prótese. Existem hoje em dia outras ferramentas, a própria gordura pode ser utilizada também, né? A lipoenxertia mamária é cada vez mais utilizada para pacientes que não querem utilizar a prótese ou que eventualmente não têm indicação de uma cirurgia com prótese, mas acaba que a gente muitas vezes lança a mão da prótese por ser um recurso também que a gente já usa de longa data, é seguro, é bem conhecido, o cirurgião maneja bem a prótese de mama, então ele gosta. Muito bom. Doutor Rogério, conta pra gente. No caso do paciente bariátrico, né, que passou pela cirurgia bariátrica, há muitas queixas de gordura localizada, ou seja, o paciente começa a perder peso, né, mas fica aquela gordurinha mais resistente, né, em relação a isso. Essas, em áreas onde que essa gordura, há esse acúmulo de gordura, enfim, são as áreas que são mais procuradas pela cirurgia plástica ou não? O que mais incomoda eles é sobras de pele. Sobra de pele. Que mais é o primeiro, né? O primeiro ponto. Mas eles têm, claro, gordura localizada. E aí uma coisa puxa a outra, né? Tu faz a retirada dos excessos de pele, onde tem gordura localizada, tu pode tirar até com a própria cirurgia ou com a lipoaspiração, né? Aí tu tem que ver o que é o caso e indicar conforme o caso. Né? E essa intervenção pode ser feita no mesmo dia? Pode ser feita sim. Tudo tem que ser muito bem planejado, só isso, né? Que nem o Vinícius falou, quanto maior o IMC, que é o índice de massa corporal, maior o estágio de obesidade ou de sobrepeso dele, mais risco tu tem em operar ele. Então, às vezes, tu tem que dar limites no que tu vai fazer para que o paciente saia da sala de cirurgia e faça um pós-operatório tranquilo e consiga se recuperar. Interessante, doutor. Porque o paciente pós-bariátrico, ele é um pouco diferente dos outros, né? Se ele entrar numa anemia mais profunda, uma desnutrição mais profunda, tu tem que buscar ele, tu vai ter que repor isso nele, senão ele vai complicar severamente, né? E essa reposição é difícil, ela é bem trabalhosa. O paciente que não é pós-bariátrico é bem tranquilo de fazer isso. Então a gente tem que estar muito ligado nisso, né? E afinal de contas, quando a gente fala do perfil de paciente, né, doutor Vinícius, a gente está falando de grupos muito diferentes umas das outras, dependendo da queixa, né, desse paciente, principalmente destas pacientes, que afinal de contas as mulheres são sempre o maior público, né? As campeãs. Conta pra gente um pouquinho, quem mais procura cirurgia plástica hoje? Então, a gente até estava conversando antes sobre o caso da cirurgia mamária, por exemplo, né? Então, eu percebo na nossa rotina lá na clínica 3 públicos fortes, assim, hoje em dia, se a gente tivesse que simplificando, né, dividir. O primeiro público é aquela paciente jovem, menina, 18, 20, 25 anos,
que passou pelo seu processo de puberdade e a mama não atingiu aquela beleza que ela esperava. Então, ela chega no consultório, muitas vezes querendo colocar uma prótese ou corrigir características da mama dela que ela nunca gostou. Tá? Tem um segundo público, que é aquela paciente que, durante uma vida inteira, teve uma mama um pouco mais bonita, um pouco menos bonita, mas uma mama, digamos assim, satisfatória, né? E que, por algum motivo, mudou. Geralmente, esse motivo é a gestação e a amamentação, mas, eventualmente, um processo de cirurgia metabólica, uma cirurgia bariátrica com grande emagrecimento, ou uma menopausa que veio e mudou estruturalmente a estrutura hormonal desse corpo. Então, essa paciente perdeu a beleza da mama dela e vem para buscar a beleza, retomar essa beleza mamária, né? E um terceiro público, já bem frequente também, é a paciente que já passou por esse processo. Ela já foi de um desses outros dois grupos, fez a cirurgia dela, a cirurgia funcionou bem durante um bom tempo, maior ou menor, mas ela está vindo para fazer a manutenção, né? Então, uma coisa que todo mundo que faz cirurgia plástica também tem que pensar é que, assim, não existe cirurgia eterna, né? A gente vai melhorar pontualmente o corpo naquele momento e a pessoa vai continuar vivendo, vai continuar envelhecendo, vai continuar sofrendo as modificações do ambiente e das escolhas dela, e talvez no futuro ela tenha que mexer de novo. E aí a gente entra numa outra questão, né, doutor Vinícius, que todo mundo pergunta, mas doutor, quanto tempo dura uma prótese? Depende de toda essa estrutura corporal, da resposta do organismo, né, e também, como o senhor citou aí muito bem, é uma manutenção, né, doutor? Conta pra gente. Isso. Tinha uma época que era até mais fácil pra gente, né, Rogério? As próprias empresas que fabricavam os implantes davam orientação, olha, a gente recomenda trocar cada 5 anos a prótese. Isso foi lá bem no passado, depois elas passaram para 10 anos. Ficava muito cômodo para nós, né? Olha, tu tens uma prótese, daqui a 10 anos tens que trocar. Mas é claro, a gente como pesquisador, né, enquanto especialista na área, a gente começa a observar o que vai acontecendo. E começou a se observar que muitas dessas mulheres chegavam a 10 anos de evolução da prótese e a mama estava bonita, não tinha nenhum tipo de problema. Poxa, vamos pegar uma paciente que teoricamente está saudável, está feliz, está satisfeita e vamos obrigá-la a fazer uma nova cirurgia? Se começou a observar isso e se viu, e a indústria também entendeu que, olha, não tem porquê a gente, com a tecnologia que tem hoje dos implantes e da maneira de estruturar a cirurgia, obrigar a paciente a trocar essa prótese em determinado momento. Então a gente orienta os pacientes disso. A prótese não tem mais hoje em dia um prazo de validade. Ela não vai se autodestruir em 5, em 10 ou em 15 anos. Mas ela também não vai ser um material eterno, né? Ela é um produto manufaturado, fabricado, com toda a dedicação e tecnologia, mas ela vai ter um desgaste e um dia essa paciente vai ter que fazer a manutenção da prótese. Tem que estar atenta, fazendo os exames de prevenção. Felizmente, no caso específico da mama, a paciente, quando chega nos 35, 40 anos, já começa o rastreio do câncer de mama, que é muito prevalente na nossa região aqui. Então, por tabela, ela vai estar acompanhando também a prótese. E aí, quando essa prótese sinalizar ou quando ela estiver insatisfeita com o controle da mama, ela vai voltar para operar. Doutor, e a gente ouve falar também sobre explante mamário, né? Mulheres que já têm a prótese aí, por exemplo, há 7, 8, 10 anos e resolvem retirar. Isso tem algum prejuízo para o organismo dela? Necessariamente ela tem que colocar uma outra prótese? Conta pra gente aí o que é mito e o que é verdade. Bom, existem algumas coisas importantes de esclarecer nesse assunto do explante. A primeira delas é que a prótese de mama já é um recurso utilizado há pelo menos 60 anos na medicina. E claro, a prótese foi evoluindo ao longo desse tempo todo. As próteses de hoje são muito seguras. São materiais que são utilizados inclusive para a reabilitação de mulheres pós-tratamento do câncer de mama. Então a mulher tem um câncer de mama, precisa, por conta do câncer, retirar essa mama, e um dos recursos, provavelmente o mais utilizado hoje em dia, é a prótese de mama para fazer essa reabilitação. Então, a gente dizer que a prótese de mama é um produto, é alguma coisa que vai causar mal no organismo da mulher, não está certo, tá? Existem grupos específicos onde a gente sabe que a prótese pode contribuir às doenças do colágeno, enfim, são coisas mais específicas que nesses grupos de pacientes a gente vai acabar orientando elas a talvez buscar outras alternativas e não colocar a prótese. Agora pode que uma mulher, por qualquer motivo, tenha colocado a sua prótese e resolva que ela não quer mais conviver com a prótese. Seja porque ela está envelhecendo, seja porque ela mudou os conceitos de beleza dela, tá? E não existe prejuízo nenhum
em retirar essa prótese e refazer a cirurgia, seja com uma mastopexia, seja com outro tipo de reconstrução mamária sem implante. O que tem que entender é que oferecer o resultado do implante, só o implante oferece, né? Toda vez que a gente for fazer uma cirurgia sem implante, não dá para a gente comparar. A gente está lidando com duas categorias distintas. A gente não pode fazer comparação entre elas. Isso é muito fácil de tu imaginar, as pessoas que estão nos ouvindo, né? É o colo. Quando tu põe um vestido, quando tu põe a prótese, fica bem definido o colo. Com a mastopexia, não vai ter tanta definição aqui no colo, que é o que mais querem, é o decote que fique bonito, né? O decote sempre vai ficar mais bonito se tu tiver uma prótese de mama, porque tu vai dar projeção naquela área da mama. Isso que a paciente tem que entender, se ela vai tirar a prótese, não vai ser mais como era antes, né? E aquela questão de ter que trocar, tirar a prótese, é o corpo que diz. Na verdade, é o corpo da paciente que vai dizer se tem a necessidade de tirar essa prótese ou não. Então, às vezes, como o Vinícius falou, às vezes vem paciente assim, eu tenho que tirar, tenho que trocar minha prótese, já faz 10 anos que eu fiz a cirurgia. Aí tu examina, tá tudo bem, não tem contratura, não tem sintoma, ecografia, mamografia normal. Para que tu vai trocar? Não tem motivo nenhum, né? Então, é o corpo que define a necessidade de trocar ou não. Doutor Rogério, falando do tempo aí, do paciente pós-cirurgia bariátrica, como é que ele sabe que aquele é o momento de fazer uma intervenção da cirurgia plástica, se eu não vou perder mais peso, se eu estou no meu momento de progressão ainda? Isso é super importante, né? Só vai operar o paciente pós-bariátrico quando ele já está com o peso dele estabelecido, né? Uhum. Ele começa, no início, perde muito rápido o peso, né? Aí depois de uns 4, 6 meses ele começa a diminuir a intensidade mês a mês de quantos quilos ele vai perdendo. Então às vezes tu recebe um paciente que diz assim, eu já estou com peso estável. Aí tu pergunta, mas quanto tempo faz que tu está com o mesmo peso? Esse mesmo peso não é exatamente o mesmo peso medindo todo dia na balança. É uma variação de 2 quilos para cima e para baixo, de 2 a 3. Que é o edema que a gente retém durante o dia. A mulher em período pré-menstrual pesa um pouquinho mais, né? Então, quando está nessa faixa de peso, a gente pergunta quanto tempo tu te mantém nesta faixa. Às vezes, faz 2 meses. É claro que não está na hora de operar. Vai ter que esperar mais tempo. E o que vai definir o tempo? É o próprio organismo que vai dizer. É o controle desse paciente no pós-operatório da bariátrica, do serviço onde ele operou, que vai, geralmente eles indicam, já pode procurar teu cirurgião plástico para começar a programar. Mas normalmente, antes de 1 ano, é muito difícil de tu poder fazer uma cirurgia. Porque as pessoas, quem é bariátrico sabe, eles perdem muito rápido, depois eles vão começando a perder mês a mês, depois eles entram num platô, eles estacionam e aí eles dão uma subidinha de peso. Quando dá essa subidinha, bate o desespero neles, mas é normal, é o organismo se adaptando. Ele dá uma subidinha e para de novo. Aí tem que ver em que momento que ele está para poder fazer a cirurgia. Porque se tu operar ele e ele ainda perder peso depois, vai ter sobra de pele de novo. Então o resultado não vai ficar bom. Interessante. Fica aí a orientação para todo mundo entender sobre esse processo do paciente pós-cirurgia bariátrica. Doutor Vinícius, a gente vê também, em alguns casos, o senhor já nos mostrou nas suas redes sociais, a reutilização da própria gordura do organismo da paciente, aí melhorando o contorno, né, fazendo alguns detalhes aí. Como é que isso acontece? É aplicado de forma segura? Conta pra gente. Então, a gente há bastante tempo vem estudando o poder regenerativo da gordura, não só na cirurgia plástica, mas na medicina como um todo, né? E a gente sabe que essa gordura ela é um dos subtipos de células que a gente tem com maior riqueza de células-tronco, ou seja, a gordura é um tecido com capacidade de adaptação. Tá? Uma vez que a gente sabe disso, e que normalmente os pacientes que nos procuram para fazer um procedimento de contorno corporal têm zonas de sobra de gordura, por que não aproveitar essa gordura para outras regiões onde tem déficit, né? Então, ao longo dos últimos 30, 40 anos, se evoluiu muito nesse sentido e hoje é uma prática muito frequente na nossa rotina o cirurgião plástico utilizar a gordura do paciente para modelar glúteos, para modelar
mamas, mais modernamente para enxertos musculares, para modelar reto abdominal, peitoral em homens, zona de trapézio. Então, com os devidos cuidados para cada tipo de procedimento, a gente pode sim utilizar essa gordura, tá? É claro que assim, nenhum procedimento é isento de riscos, tá? Então, para que a gente tenha um aproveitamento dessa gordura de maneira adequada, existem normatizações, como por exemplo, no glúteo, desde 2017, 2018, não é mais recomendado que se utilize essa gordura num plano profundo, dentro da musculatura do glúteo. Tá? Então a gente utiliza de uma maneira mais superficial. Existem diversos recursos que a gente pode utilizar para garantir essa maneira de uso. O que a gente mais usa hoje em dia na nossa rotina é o ultrassom, né? Aquela mesma ecografia que se usa para ver o bebê lá na barriga da mãe, a gente pode utilizar na hora que está colocando a gordura para saber onde é que a gente está colocando, a quantidade que a gente está colocando, a profundidade que essa gordura está sendo colocada. E, claro, critérios muito rígidos de processamento e esterilização, né? Quanto mais descartável for o nosso processo, mais seguro ele fica para o paciente. Né? A gente, então, praticamente evita reuso de qualquer tipo de material que entra em contato com essa gordura hoje em dia. Muito interessante. Eu quero então agradecer a participação do Dr. Vinícius Oliveira. Obrigada, doutor, pelas tuas informações aqui para a gente sobre esse tema. Obrigado, foi um prazer, tá? Uma satisfação estar aqui contigo, com o Rogério, compartilhando aí com a Regina. Obrigado também, Dr. Rogério, pelas tuas informações aqui, esclarecendo para a gente dúvidas importantes aí para os nossos pacientes. Obrigado pela oportunidade de esclarecer, né? Bom estar com o Vinícius, a gente se encontra no bloco seguido aqui. Muito obrigado. E é isso aí, pessoal. Logo mais tem mais episódio do Regina Cast com muito mais saúde, muito mais informação e muito mais bem-estar. Até mais.